Então, olhem bem, né? Quando a gente tem uma carteira de fundos imobiliários, ela vai ter uma média de valores de cota, um rendimento mensal, né, médio. Então eu fiz isso, né? Eu fiz uma carteira com logística, um FII de indústria, um FII de lajes e 2 de papel, né? Eu tirei o de shoppings porque a gente está vivendo uma pandemia e o shopping está bem descolado da sua origem. Então, para essa live eu fiz uma carteira focada em logística, indústria, lajes corporativas e 2 fundos de papel. Fazendo essa carteira, a gente teve uma média de valor de cota, de cada cota do fundo imobiliário de R$ 132, com um dividendo pago mensal de 75 centavos, tá? E um dividend yield dos últimos 12 meses. Então, os últimos 12 meses, se eu olhar para trás, né, no retrovisor dos fundos imobiliários, eles tiveram uma rentabilidade média de 6,88 ao ano. Isso, dividido por 12, dá 0,57 ao mês, tá? Então, essa carteira que eu montei hoje para vocês, para a gente fazer os R$1.000 aí, ela tem esse panorama. Então, é uma carteira que tem baixa volatilidade, que você vai ter mais tranquilidade com o seu sono aí e tem essas rentabilidades. Agora eu falo para vocês, né? Vocês lembram quanto está rendendo a poupança? A poupança está rendendo 1,4% ao ano, tá? Isso dá 0,1% ao mês, tá? Então tem tem R$1 trilhão no Brasil investido na poupança hoje. E imaginem vocês quantas pessoas estão fazendo essa aplicação na poupança para a aposentadoria dela. Então isso que eu me preocupo aqui, né, de mostrar novos investimentos que as pessoas não tiveram, né, ninguém para mostrar, porque é óbvio, o banco não vai mostrar isso para você, a escola não mostra isso para você, a faculdade não mostra isso para você, você tem que correr atrás, tem que correr atrás. Não tem, ninguém vai dar de mão beijada isso para você, a não ser eu aqui que estou fazendo essa live gratuita. Então, assim, cuidem, né, porque muitas pessoas acabam confundindo, né? Achando que não, poupança é o mais seguro do mundo, então eu não vou sair de lá. Importante você ter conhecimento de outros tipos de investimentos, né? Sempre falei sobre isso e refriso aqui, né? A gente é um país bastante complicado fiscalmente, bastante complicado com o governo, mas a gente tem muitas oportunidades aqui também. Se for comparar com outros países, a gente obviamente está para trás em investimentos, né? Nos Estados Unidos, mais de 50% da população adulta investe na bolsa. Nós, meros 1% investem. Então vocês estão vendo aí o caminho que a gente tem pela frente. Então, galera, a gente tem, só de comparação aqui, tá? Nessa carteira, a gente renderia 5 vezes a mais do que a poupança. Eu não estou aqui comparando poupança com fundo imobiliário no sentido de risco. São 2 ativos completamente diferentes, tá? Não é essa a ideia. A ideia é fazer com que vocês entendam que quem investe na poupança para a tua liberdade financeira está errando, tá? Você tem que fazer o que está escrito aqui, ó, a escada do investidor. Você vai começar saindo da poupança, entrando na reserva de emergência, fazendo investimentos para médio prazo, entendendo mais investimentos, aí indo para fundo imobiliário e renda variável. Então veja que com uma carteira de fundos imobiliários, se for para a sua liberdade financeira e para a montagem de uma renda mensal daqui a um tempo, você estaria hoje, com essa carteira, exemplo que eu montei para vocês aqui hoje, 5 vezes a mais do que a poupança. Então, grudem isso na mente de vocês, porque é importante entender o quanto você está perdendo, né? Quantos anos também você já deixou para trás. Então, prestem atenção porque é muito importante. Agora, por que a gente deve, então, mudar e como a gente vai fazer essa mudança e como é que vai entrar esse valor na nossa carteira. Esse é o valor que você vai precisar ter para ter R$1.000 mensal de fundos imobiliários, né? Rendimentos de fundos imobiliários por mês aí na sua conta.
Então, uma carteira de 1 mil mensal em FIIs, você deveria ter investido 177 mil reais, de acordo com essa mini carteira que eu fiz aqui rapidamente. Então, com 1.335 cotas, você teria investido, né? Ao valor médio de cada cota de R$ 132, você teria R$ 1.000 mensais. Galera, essa é uma carteira conservadora, é uma carteira média conservadora, vamos pensar assim. Se você olhar os fundos imobiliários dentro da Bolsa Brasileira, você vai ver fundos imobiliários que pagam até mais do que isso, tá? Mas aí as pessoas também vão para o lado do risco, né? Mais risco. Claro, quanto mais risco, mais retorno. Só que aí, quando o cavalo cai ou a pandemia chega, os mortos não contam histórias, né? Aí some todo mundo. Então a ideia aqui é ter algo conservador, algo médio em termos de risco, né? Onde você pode ter mais tranquilidade. Então, para você ter uma carteira aí para render R$ 1.000 por mês isento de imposto de renda, esse é o ponto importante, porque as pessoas, quando olham o valor e olham o valor mensal, mas eu poderia investir 177 mil no meu, sei lá, no meu food truck, e aí eu ganho muito mais. Aí você vai ficar lá 24 horas por dia pensando no food truck. Investimento, você investe e faz análise periódica, só isso, né? Agora, cuide para não comparar maçã com abacate, não tem nada a ver, né? Investimento você compara com investimentos iguais, né? Então, aqui é bem importante a gente entender isso, né? Essa é uma carteira de um risco tranquilo, né? Eu tenho basicamente maioria desses ativos aqui e eles dão uma rentabilidade, então, de R$ 1.000 mensais. É bem importante a gente entender que é algo super simples, né? Eu vou mostrar como é feito isso para vocês terem noção da simplicidade, tá? Olha só, você tem o valor da cota aqui em cima, o quanto que ela rende mensalmente, tá? E aqui você tem o valor. Por exemplo, aqui, R$ 100 mil, 177 mil, ele vai render R$ 1.001 por mês. Agora, Thiago, da onde você tira esses números? Esses números saem, por exemplo, de um site, Status Invest aqui. Você tem vários e vários fundos imobiliários aqui. Você pode fazer filtros aqui pelo dividend yield que ele paga, pela liquidez que ele tem no mercado, ou seja, tem que ser um fundo que tenha negociação alta no mercado, que tenha um patrimônio também alto, né, para você tirar aqueles fundos imobiliários pequenininhos demais, que você mal e mal tem pessoas lá vendendo e comprando os imóveis, né, as cotas, na verdade, e aqui você vai ver todos os preços, ativos e tudo mais. Escolhendo um deles, você tem detalhes aqui de forma gratuita, né? Este site aqui. Valor atual, né? O mínimo que teve nas últimas 52 semanas, qual é o dividend yield que ele está e tudo mais. Então, quando a gente faz uma análise, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, eu coloquei o valor da cota, os últimos rendimentos dele, fiz as médias aqui, e ele deu uma média de 0,57 mensal. Então, esse é um importante ponto, a gente analisar como, né, a gente monta uma carteira de fundo imobiliário. A gente tem que montar ela baseado, né, nos nossos conhecimentos e assim fazer a nossa carteira. Né, essa semana ainda, ontem, eu acho que teve uma pessoa que me perguntou qual me indica um fundo imobiliário, Thiago? Primeiro que eu não posso indicar nada de investimentos, não é assim também que funciona, né, galera? Quem pede indicação tá às vezes se sentenciando à morte, porque ela tá pedindo para alguém que ela não conhece um investimento para a vida dela, onde ela vai alocar o dinheiro dela. E se essa pessoa sumir, e se essa pessoa trocar o investimento, vender ou fazer alguma coisa, ela vai ficar perdida. Então é muito importante a gente entender que isso deve fazer parte da nossa vida. Esse estudo para alocar o nosso dinheiro da melhor forma,
deve fazer parte da sua vida. Então, entender esses conceitos é muito importante, porque senão você vai estar alocando seu dinheiro da forma errada, tá? Então, em fundos imobiliários, esse é um exemplo. Eu